Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu digo? Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos começar pelo Evangelho, porque aqui vemos um destaque para a palavra de Deus, no sentido de escutar a palavra de Deus e colocar em prática, escutar e viver, não apenas utilizar os ouvidos para captar os sons, mas no todo a palavra não como apenas som que nós escutamos, mas a palavra como uma pessoa que age em nossa vida, a palavra como uma pessoa que age em nós, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, o verbo de Deus habitou em nosso meio. Então, a palavra está presente no meio de nós. A palavra está conosco, caminha conosco. Então, cada vez que você pega as Sagradas Escrituras para fazer uma leitura orante, você reza antes, você faz a experiência de uma pessoa viva. Nós comparamos sempre a palavra, o verbo, o Cristo encarnado que veio em nosso meio, que está em nosso meio. E é por isso que a palavra movimenta a nossa existência. É diferente o contato que nós temos com as Sagradas Escrituras do contato que nós temos com um livro comum, um livro de literatura, um livro de história que nós pegamos para ler. Ali nós temos contato com uma palavra que é vida, temos contato com uma palavra que é viva. Então, tem que ter escuta, mas precisa ter vivência também de nossa parte, porque a palavra de Deus é sempre atual. E quem já tem essa experiência de contato com a palavra de Deus, quem não tem ainda é convidado, né, a ter contato com a palavra de Deus. Começa com coisas simples, começa escutando palestras sobre a palavra de Deus ali no YouTube, coloca a homilia dos padres, você vai escutando, mas enquanto você escuta, você pega a palavra e lê junto. Aí depois você avança um pouco, faz a experiência de ler sozinho, pega as Sagradas Escrituras, vai para o seu quarto, abre, pega um trecho fácil e leia. Leia a primeira carta de São João, leia o Evangelho de São Lucas, por exemplo, que é um evangelho tão bem explicado, claro. Então você vai fazer uma experiência. Então é verdade que quando nós nos colocamos neste contato com a palavra de Deus, em muitas situações, neste contato nós percebemos uma comunhão de sentimentos entre aquilo que nós vemos com os nossos olhos no texto bíblico, uma história bíblica ali, uma parábola que Jesus contou. Então, quase sempre vai existir uma comunhão de sentimento entre aquilo que você vê na palavra e uma situação que você está vivendo. É neste sentido que a palavra é atual e ela é luz para os nossos passos. A palavra aponta o caminho pelo qual devemos andar.
caminhar. Eu tenho um amigo, só para exemplificar dessa experiência viva e dessa comunhão de sentimentos, que fez uma experiência bem profunda quando ele se deparou com o texto da travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14. Então, ele percebeu, lendo as Sagradas Escrituras, mas ele já tinha em mente um pedido que ele tinha feito a Deus para abrir os caminhos de uma situação que ele precisava. Então, ele apresentou aquela situação a Deus. Abra os caminhos para que as coisas deem certo para mim, como deu certo para uma outra pessoa e tal, isso em mente. E quando ele se deparou com esse texto bíblico, da passagem do Mar Vermelho que se abre, qual foi a percepção e a comunhão de sentimentos? Quando os israelitas passavam por entre o Mar Vermelho, que Deus abriu para que eles passassem, eles se salvavam. O Mar Vermelho para os israelitas era causa de salvação. Mas, quando os egípcios passavam, eles se afogavam. Um caminho que foi aberto por Deus. Só que aquele caminho foi aberto para os israelitas passarem, não para os egípcios. Então, ele começou, nessa comunhão de sentimento, a entender que ele não deveria andar nos caminhos que Deus não abriu para ele. É perigoso, é um pouco perigoso. Então, ele fez uma grande experiência e teve uma grande comunhão de sentimentos com aquela esperança também. Ele não deveria reivindicar para ele, de Deus, um caminho que não estava de acordo com a vontade de Deus. Às vezes era só a vontade dele. Os egípcios achavam que era para ele. Aí entraram naquele caminho e morreram afogados. O caminho que era salvação para os israelitas era perdição para os egípcios. Eles se afogaram ali. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que é perigoso trilhar os caminhos que Deus não preparou para nós. É perigoso trilhar os caminhos que Deus não preparou para nós. É perigoso que você trilhe o caminho que Deus não preparou para você. Então, não queira para você aquilo que Deus não quer. Não queira fazer, eu vou fazer isso porque fulano fez, mas é vontade de Deus que você faça dessa forma? Então, tem que ter comunhão de sentimento, tem que se colocar na presença de Deus, tem que abrir o coração para crescer nessa vontade dele. Então, é assim que a palavra de Deus age em nós, é assim que a palavra de Deus é vida em nossa vida, que ela nos transforma. Mas, na palavra que nós vimos hoje, nós vemos essa questão dos frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Então, tem um primeiro elemento muito interessante para a nossa vida em Deus, para essa comunhão de sentimentos, que é a interioridade. Então, se eu cultivo bem a minha vida com Deus, a minha vida interior, consequentemente, os meus atos precisarão ser melhores, serão bons. Vai ser sinal que eu tenho um coração bom, mas o contrário também pode acontecer. Às vezes você observa uma pessoa e pelos atos dessa pessoa você conhece o interior dela. Então você vê que essa pessoa tem atos pautados pelo mistério da iniquidade, tem atos pautados pela maldade. Então você já subentende que essa pessoa parece que ela não tem um coração bom ainda. Então é um coração que precisa ser trabalhado em Deus. Então você precisa observar as duas dimensões. Primeiro, observa então, porque é mais visível, primeiramente os seus atos, como as suas atitudes. Se são atitudes ruins, se são atitudes de maldade, você precisa ter bem o seu interior. Porque segundo o Evangelho, o que o Evangelho está dizendo, que se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Que frutos você tem produzido? Em casa, na família, no trabalho, quais são os frutos? São bons frutos? Porque se não são bons frutos, cuide do coração, cuide da interioridade, se coloque na presença de Deus para fazer a vontade dele. Então, perceber atitudes que são bons frutos externos também é sinal de que ali tem um coração bom, de uma árvore boa. E para isso nós precisamos criar fundamentos sólidos, bons alicerces. Veja o que Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Então é uma reprimenda, uma chamada de atenção.
Aqui na Santa Missa está chamando o Senhor, Senhor, louvando. Aí saiu da Santa Missa, 3 minutos depois, já não faz o que Jesus, aqui qual é a palavra que ele usa? Não fazeis o que eu digo. Jesus está dizendo constantemente. Ninguém é ignorante da palavra. Então por que não vive? Tem alguma coisa errada. Tem que questionar alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo. Por que não fazer o que eu digo? Senhor, eu te amo, te louvo, chora. Cai no chão, de joelho, deita assim, faz cruz no chão, na capela. Aí sai, já está crucificando o irmão, crucifica todo mundo, grita. Idiota! Faz escândalo e estava lá, deitado em forma de cruz, ali chorando, babando no chão, sujando a capela. Senhor, Senhor, aí depois mudou de vida, mas não é isso que Jesus não quer escândalos, quer verdade, quer a sua verdade, quer o seu coração, quer essas coisas externas, sai arrastando aqui, ó. Eu vou me arrastar no santuário do Pai das Misericórdias, aí sai arrastando aí, para aparecer, aí todo mundo olha, ou vai chamar de santo ou de louca. Geralmente eu vejo e chamo de louco, porque não é muito normal, né? É gente que quer aparecer muitas vezes, está arrastando ali no santuário, vem arrastando e tal. Enfim, vamos para a primeira leitura. Nós vimos todos esses apontamentos, essa comunhão de sentimento com o Evangelho, mas vamos entender também um pouco do que São Paulo está falando nessa primeira leitura, que ele, aos Coríntios, né, no capítulo 10. Aqui ele recorda da Eucaristia. Por que a Eucaristia, que nós estamos celebrando agora, o santo sacrifício é agradável a Deus? E o que acontece aqui? Existe uma comunhão entre quem oferece, existe essa comunhão entre quem oferece e a oferta que é feita. Então aqui nós estamos em comunhão. Por isso que São Paulo aqui faz uma advertência. Não tenhais comunhão com os ídolos, porque tem essas participações. Nós precisamos ter comunhão com o sagrado corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se fala de comunhão, que a Eucaristia é comunhão, não é apenas o momento que você recebe a Eucaristia, que comunga. Em outros tempos, que você entrava na fila, caminhava e recebia o Santíssimo Sacramento. Não é, eu vou para a comunhão, vou comungar. A comunhão não é só comungar. É comungar também, mas é um pouco mais ampla. Toda a Eucaristia é comunhão. É comunhão com a palavra, é comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. É comunhão com os irmãos, porque a Assembleia reunida, semana passada nós falávamos que onde 2, 3 ou mais estão reunidos, Deus, o Senhor, está no meio deles. Então, o Senhor está presente na Assembleia, que reza. Então, isso é comunhão também. Isso é comunhão. Quando o padre está oferecendo o sacrifício no altar, o padre em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Assembleia toda entra em comunhão também. E São Paulo recorda tudo isso para essa comunidade. Quem oferece entra em comunhão com aquele a quem é feita a oferta. Então, São Paulo então dá grande valor para essa experiência mística, dá grande valor para este intercâmbio de dons entre o sobrenatural e o natural, entre a nossa vida natural aqui e a vida da graça. É um intercâmbio de graças que nós estamos vivendo agora. Também na homilia, também na hora do sacrifício eucarístico, São Paulo valoriza isso. Por isso que ele diz, no versículo 16, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só corpo, aqui a comunhão e unidade, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Essa comunhão é unidade, devemos caminhar em unidade também. E qual que é o contrário de comunhão, o contrário de unidade, o contrário de tudo isso
dessas duas realidades é divisão. E o que divide? Quais são as realidades que nos deixam divididos? Aquela primeira do Evangelho, que gritar Senhor, Senhor, mas sair e não fazer a vontade de Deus, é estar dividido. Então você está dividido entre aquilo que Deus quer e aquilo que a mundanidade oferece, as facilidades. Chegar, eu participo da Santa Missa, mas eu chego, eu saio da igreja, aí eu assisto tudo, faço tudo. Porque a igreja manda enquanto está lá dentro. Da porta da igreja para dentro tem uma coisa, saiu, mudou. Então isso divide. Primeiro, não estou dizendo que divide exteriormente, não. Divide primeiro interiormente. Você anda como um homem dividido e uma mulher dividida. Um homem fragmentado e uma mulher fragmentada. Pedaços andando aí pela rua. Dividida. Fala de Deus só com a língua aqui. Fala de Deus, mas todo mundo que olha não vê alguém de Deus. Cadê a presença de Deus? Está falando toda hora, mas a presença, ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo a presença de Deus. Tem alguma coisa estranha aí. Então, nós devemos questionarmos novamente. O contrário de comunhão é divisão. Mas o que é divisão também? Então, primeiro já sabemos, o pecado gera divisão. Uma outra realidade que gera divisão, o mau exemplo. Estava em Deus, fala de Deus, mas dá mau exemplo. Dá mau exemplo. A hipocrisia em que sentido? Diz ser católico, mas sempre se posiciona contra a igreja, por medo de ser mal falado. Hipocrisia. Vem aqui e depois está lá nas redes sociais, no Facebook. É isso mesmo. Tem que matar todo mundo, tem que aceitar tudo. A igreja está errada. E estava na missa, e está concordando com tudo depois. Curte, tal. É a hipocrisia. Mais uma coisa. Tem vergonha de falar nas redes sociais sobre a vida dos santos, mas não tem vergonha de seguir ídolos famosos que são referências de mundanidade. Do mundo, gente. Não fala de Deus, não. Mas tem opinião sobre tudo, como se fosse especialista, de tudo posta, de tudo fala. E a senhora e o senhor estão ali, seguindo e curtindo. Isso mesmo, tá. Referência de mundanidade. Eu não estou mencionando nem nomes, mas eu espero que na sua mente venham todas essas referências, esses ídolos famosos e mundanos que você segue. E deveria parar. Deve parar, né? Se quer ser um cristão de verdade. Deve parar. Vai lá, parei de seguir. Eu não concordo com isso aqui. Agora, se concorda, aí faz diferente, né? Ao invés de parar de seguir nas redes sociais lá os ídolos famosos, abandona tudo então, sai da igreja. Vira mundano. Vira ateu. Sai gritando, eu não sou de Deus, eu não acredito. Eu acredito em tudo aquilo que estão falando contra a igreja. É disso que eu gosto. Aí sai da hipocrisia, pelo menos, vai ser alguém que caminha em alguma coisa. Pelo menos vai estar falando a verdade nesse sentido, né? Mas questione-se, então, saia dessa hipocrisia. Se é para ser católico, então vamos ser católicos de verdade. Vamos seguir a sã doutrina da igreja, não o pensamento de um ou de outro, um teólogo aí meio maluco que vai falando isso. Está no catecismo, mas não é isso não. Não siga não. Armadilha de Satanás, armadilha do cão, armadilha do inimigo. Foge como o diabo foge da cruz. Porque não vai gerar salvação na sua vida, não. Foge. Então já vimos o pecado, gera divisão. O mau exemplo gera divisão. A hipocrisia gera divisão. A hipocrisia gera muita divisão. Também vergonha de falar das coisas de Deus, das coisas da igreja, mas não tem vergonha de seguir ídolos famosos. Vou seguir fulana. Tem mais uma famosa aqui, que chegou. Quem é essa? Aí segue também. Essa é seguindo todo mundo, né? Aí tem 15 seguidores e segue 15 mil pessoas. Olha, 15 mil pessoas, estou brincando, exagerado, né? Mas segue 400 pessoas que geram influência sobre sua vida. Que você escolheu. Você clicou ali com o dedinho, você escolheu. Aí vai lá no YouTube também, se inscreve nos canais, tudo profano. As coisas de Deus estão lá.
a míngua. Visualização, 15, 100, estou exagerando, claro. Agora olha dos profanos, olha dos ídolos que são referências de mundanidade. 2 bilhões, caracas, 2 bilhões. Quem está vendo? Tomara que não sejam os cristãos, né? Mas eu não sei não. Perguntando. Tá bom. Mas o que gera divisão? Diz uma coisa e faz outra. Às vezes tem aquelas realidades de fazer pequenas concessões, pequenas corrupções. E aqui eu digo de corrupção dos costumes, que é a imoralidade, corrupção moral, também nas opiniões, mas também as pequenas concessões, para pequenas, entre aspas, corrupções econômicas também. Essas pequenas concessões geram grandes estragos na alma, e nós não podemos viver assim, porque nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor, peçamos a Jesus, Verbo encarnado, peçamos a palavra que gera comunhão de sentimentos, que tenhamos, de fato, este impulso para sermos transformados e renovados, para escolhermos a vida, para escolhermos a verdade, para escolhermos a sã doutrina. Caminhemos na sã doutrina. Eu convido você a se apresentar a Deus, movido pela palavra, esta palavra que nos provoca. A palavra é uma provocação, mas quem vai mudar ou não sou eu e é você. Podemos mudar ou não mudar. Pode continuar tudo igual, mas pode ser diferente. Então é um convite a que você, aqui no santuário, você que acompanha de casa, você que escuta por um aplicativo, você que escuta pela rádio, isso não serve para você, né? Todas essas críticas, porque você escolheu a melhor parte, já escutamos em algum momento, nas Sagradas Escrituras. Apresente-se a Deus. Senhor, envia a Tua graça, envia o Teu Espírito, envia a Tua força de transformação na vida dos Teus filhos amados, que eles escolham a verdade, que eles escolham as boas referências e escolham abandonar aquilo que os afastam da Sua presença, que os afastam do Seu amor, sobretudo da sã doutrina, da doutrina de Cristo, que os impedem de fazer a vontade de Deus. Também, às vezes, que quiseram trilhar caminhos que não eram os que o Senhor escolheu para eles. Cuidado, é muito perigoso trilhar os caminhos que Deus não escolheu para você. Mas qual caminho Deus escolheu para você? Em qual caminho você deve permanecer? Dá-nos, Senhor, a graça de compreender. Dai-nos, Senhor, a graça da compreensão. Dai-nos, Senhor, a graça de termos comunhão de sentimento contigo quando pegamos as Sagradas Escrituras para fazer um estudo bíblico, quando pegamos as Sagradas Escrituras para fazer uma leitura orante. Você lê um trecho, fecha os seus olhos, contempla aquela cena que você leu, contempla a palavra que foi anunciada, e assim você vai permitindo que a transformação aconteça. Senhor Deus, conceda a Sua graça, a Sua bênção, o Teu Espírito e a Sua presença a todos os Seus filhos que se dispõem a ser diferentes.